Os homens estão preparados para a glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. Ergue os braços. Os homens estão preparados para a glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. Os homens estão preparados para a glória da segunda casa. Receba a glória de Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui. Vem hoje aqui, meu Deus. Sustenta, Deus. Os homens estão preparados para a glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. Os homens estão preparados. Levanta o dom para a glória da segunda casa. Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. Solta a voz. Os homens estão preparados. O quê? Vem hoje aqui, meu Deus. Vem hoje aqui, meu Deus. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés. Solta a sua voz, vai. Faz a Olha lá. terra tremer. Isso. Levanta o dom. Com seus pés, Yeshua. Mais uma vez, vai. Vai. Faz a terra tremer. Segura um pouquinho, Júnior. Ei, olha pro teu irmão do lado aí e fala: acorda, bebê. Tá na hora de acordar, bebê. Você pode levantar a mão que o Senhor não vai te puxar agora não, bebê. Fala aí. Bebê, tira a mão do bolso que você não está morto. Fala aí pro bebê. Bebezão, fala para ele. Descruza os braços, bebezão, porque senão o Espírito Santo não age. Amém. Nós vamos cantar agora, meu irmão, para chacoalhar esse tuiuti aqui. Eu falei para os sócios aqui, o presidente, falei: meu irmão, o seguinte, aumenta o seguro, porque pode ser que vai dar umas rachaduras. Ele falou: está aumentado? Então nós podemos cantar e rezar, amém? Então fala para o bebê do lado: bebezão, nós vamos sair do chão agora. Vai lá, ministério, pode quebrar a corda, vai. Vamos lá. Prepara, vai. Vai. Olha as palmas, vai. Isso. Sustenta, vai. Faz a terra tremer. Vamos lá. 2, 3. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer.
tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua, com seus pés. Só você, vai. Faz a terra. Isso! Aumenta o tom, vai! Chuta. Sustenta, Isso. vai. Vai. Faz a Sustenta terra lá, sustenta a bateria, só a bateria, vai. Isso. Vai. Isso. Aumenta a bateria, vai. 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 Faz a terra tremer. É pra tremer esse lugar, vai. Terra tremer. Vai. 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 Faz a terra tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua, com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua, com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua, com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. Bora, 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 ó. Faz a terra. Agora ergue os seus braços assim. Vamos começar pro meu lado direito, tá? Vamos tentar fazer sincronizado. As mulheres são melhores nisso daí que os homens, né? Lado direito é lá, né? É, o meu lado direito. Lado direito. Aqui, ó. Esquerdo deles lá. Vai. Tem uma parte da música então que faz assim, ó. Uou, 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 uou. Vamos acelerando, vai. Uou, 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 uou. Solta a sua voz agora, quero escutar, vai. Uou. Pode ser melhor, pode ser melhor. Solta a voz. Uou. Pra valer, vai. Uou, 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 uou. Mais uma vez. Faz a terra tremer, vai. Vai encerrar, vai. Faz a terra tremer. É pra encerrar, vai. Faz a terra tremer. Vamos as palmas assim, assim, ó. Ó, direto as palmas, ó. Com seus pés, Yeshua. Bora! Faz a terra tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua. Vamos! Com seus pés, Yeshua. Faz a terra tremer, faz a terra tremer, com seus pés, Yeshua. Com seus pés, Yeshua. E faz a terra tremer.
faz a terra tremer. As palmas direto, vem. Faz. Faz a terra tremer. Com seus pés, Yeshua, faz a terra tremer. Para terminar, vai lá, faz a terra. Amém! Vamos se sentando. Vamos começar reiniciando agora com nosso irmão Trovão. Nós estamos já com 2 sacerdotes disponíveis para a confissão lá em cima. Daqui a pouco vai chegar mais. Então, meu irmão, talvez é o momento de aproveitar, já subir e fazer tua confissão. Amém? Então já aproveita que não tem ninguém. Quem quiser está na parte de cima lá, amém? Vamos receber. Uma história de transformação pela graça e pela força da oração. Nascido em Brasília e marcado por desafios e desvios na juventude, ele experimentou o poder restaurador de Deus após um encontro decisivo que mudou sua vida. Hoje é uma voz firme e profética na igreja, conhecido por sua pregação ousada sobre oração, santidade e combate espiritual, especialmente entre os jovens. Uma referência nacional na evangelização, testemunhando que nenhuma história é impossível para Deus. E com vocês, Irmão Trovão. Alex Grando. Alex Grando, o pessoal está te chamando lá na recepção, beleza? Vamos levantar a sua mão direita, aqui no rumo do nosso irmão, primeira vez conosco, e vamos rezar uma Ave Maria para ele. Ave Maria, sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo pregar a palavra de Deus. A primeira vez aqui na cidade de Cascavel. E eu tenho certeza que vocês, homens, será um divisor de água na vida de vocês. Este evento já tem sido na vida de alguns e será na vida de outros. Eu sou o irmão Trovão, para aqueles que não me conhecem, eu sou fundador da Fraternidade Combatentes na Fé. Nós estamos na cidade de Candeias, na Bahia. Já fazem 18 anos que nós estamos lá, arando aquelas terras. E nós temos uma máxima que espelha o nosso carisma, que diz assim: combater o bom combate, como igreja militante, guardar a fé, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Nós estamos aqui hoje para aprofundar o texto bíblico, a palavra do Senhor, e trazer essa palavra para a nossa realidade, a nossa experiência de vida espiritual. E o texto que eu quero partilhar com vocês, ele se encontra em 1 Reis, no capítulo 2. 1 livro de Reis, capítulo 2.
versículo 1 seguintes. Às vezes algumas pessoas têm curiosidade e um nome às vezes chama a atenção, Irmão Trovão, e muita gente se pergunta, por que esse nome? Esse nome foi me dado para mim numa quaresma, onde eu fiquei 40 dias ali, jejuando, orando, numa capela, só saía para ir para a Santa Missa. E ali, na metade da quaresma, Deus falou no meu coração, eis que te dou um nome novo. A partir de hoje você será chamado de Irmão Trovão. Quando Deus muda dentro das Sagradas Escrituras a vida de uma pessoa e tem um plano, um projeto, então se troca o nome. Abrão se tornou Abraão, Jacó se tornou Israel, Simão se tornou Pedro, Saulo se tornou Paulo. Com o tempo eu fui percebendo o que este nome significava. Porque o nome significa a essência da pessoa, do ser, aquilo que é mais profundo do ser humano. Moisés, no Antigo Testamento, quando ele subia para adorar a Deus, o povo ficava ao pé da montanha, escutando a voz do Senhor. O povo escutava apenas os trovões. Moisés escutava a voz de Deus. E o povo escutava os trovões, a teofania de Deus. Então, o trovão significa a voz de Deus que chega ao coração do povo. Este é o significado do nome Irmão Trovão. Assim sendo, vamos agora para a palavra do Senhor. Persílio crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor dirigida para nós, nesta tarde de 2025, em Cascavel, e ela diz assim: aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que se segue toda a terra. Sê corajoso e te comporta-te como homem. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Aplaude com força, com coragem. Amados filhos da Santa Igreja, Davi está agora no final da sua vida, de uma trajetória de glórias, de muitas vitórias, mas também de perdas, de falhas, fracassos. E ele agora está com o seu olhar voltado para o céu, sabendo que ele vai voltar para a mão do seu Criador. E naquele momento, no leito de morte, já com sua voz mais fraca, Davi, já um homem idoso, com a pele enrugada, aquela voz mais grave. Então ele chama Salomão.
E ali ele dá a última instrução para Salomão. E a instrução que ele dá para Salomão, ele diz: ser forte, seja homem. Esta é outra tradução diferente dessa que nós acabamos de ler. Porque essa que nós lemos, Davi está dizendo: ser corajoso e comporta-te como um homem. Existe outra tradução que diz: ser forte, seja homem. É uma palavra forte, seja homem. Não se fala para as mulheres, seja mulher. Você não escuta, seja mulher. Mas para o homem, esta é uma palavra que tem um peso. Seja homem, seja viril, seja um homem de fibra, seja um homem de raça, seja um homem firme. Tenha firmeza, tenha postura, tenha caráter, tenha ética, tenha moral. Seja uma pessoa que não desiste, seja uma pessoa que pode até se curvar, mas diante de Deus, orando, clamando, dobrando os seus joelhos, escutando a voz do Deus Todo-Poderoso. Eu não venho pregar aqui apenas para pessoas. Eu não venho pregar para apenas seres humanos, mas a palavra direcionada é para homens. Sejam homens. Quando eu me coloco neste lugar, quando eu me coloco neste ambão para pregar a poderosa palavra de Deus, eu não me vejo no plenário, eu não me vejo num auditório. Quando eu me coloco neste lugar, eu vejo num quartel-general, eu vejo homens de guerra, eu vejo homens que estão aqui preparados para desembanhar a espada e ir para a guerra, lutar pelo seu Deus, lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Deus, pátria e família, e aquele que crê, dá glória e aplaude aí. Salomão, meu filho, seja corajoso e seja homem. Quem está falando agora no auge da sua glória é Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Sagrada Escritura, quando vai falar de Davi, ela dá algumas características sobre Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando fala que Saul estava com um espírito maligno, então mandam trazer Davi para tocar a harpa, para que pudesse acalmar o espírito que agitava Saul, um espírito maligno. Em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 18 diz assim: um dos servos declarou: conheço um filho de Gesser de Belém, que sabe tocar muito bem. Uma característica: é valente. Segunda característica: é forte. Terceira,
Fala bem, 4. Tem belo rosto, 5. E o Senhor está com ele, 6. São 6 características de Davi. Está colocando aqui as qualidades de Davi. Só que nós precisamos entender que quando Deus vai levantar Davi, quem é Davi? Davi é um jovem, um adolescente por volta de 16 a 17 anos. Davi, ele tem muitas coisas difíceis na sua vida. Deus às vezes chama os fracos para confundir os fortes. Deus às vezes chama pessoas que não são capacitadas para capacitá-los. Davi diz, alguns estudiosos, teólogos, que Davi era um filho bastardo. Davi não era um filho legítimo. Davi não tinha dignidade de estar à mesa junto com seus irmãos. Davi não tinha dignidade de estar junto com sua família. E a sua própria família colocava um limite e desprezava Davi. Uma vez eu fui em uma igreja em Brasília e vi um portão de bronze. E estava ali em alto relevo o momento que Davi foi ungido e ele estava descalço. E talvez você não entenda o que é estar descalço. E eu perguntei, por que Davi estava descalço naquela imagem? Então, é porque Davi não tinha dignidade de filho. Só quem podia usar uma sandália era aquele que era filho. Somente o filho usava uma sandália. Ele, por não ser um filho, então havia ali uma acepção de pessoas. Só que Deus tinha levantado o rei Saul, mas o rei Saul tinha ficado soberbo. E Deus não estava mais com o rei Saul. E o profeta Samuel chorava pelo rei Saul, até que quando Deus falou ao coração do profeta Samuel, dizendo, até quando chorará pelo rei Saul? Escuta, presta atenção, Samuel, vai à casa de Jessé de Belém, porque lá eu tenho o meu ungido, eu vou ungir o meu ungido. Ele se levantou, foi para a casa de Jessé de Belém. Quando chega lá, prepara a casa. O pai então prepara os seus filhos, não sabe o que está acontecendo. Mas Deus fala ao coração do profeta. O homem vê a face, mas Deus vê o coração. Deus vê aquilo que está dentro, no mais profundo. E ali então vai apresentando os seus filhos. Havia os filhos, 3 dos filhos que já faziam parte do exército de Israel. Eram homens fortes, robustos, tinham habilidades, eram guerreiros, eram homens de guerra, não temiam diante do combate. As mãos fortes, ombros largos. Eram pessoas imponentes. Mas o profeta vai olhando para Eliabe. Deus não se revela. Então vem Aminadab, Deus também não. E vai passando um após o outro e não aparece nenhum sinal. Nada, não há uma manifestação da presença divina. Então o profeta fica confuso, não sabe o que está acontecendo.
mas ele sabe que Deus falou com ele. Então o profeta pergunta para Jessé: existe mais alguém? Existe. Tem mais um, que está lá no pasto tomando conta das ovelhas malhadas. O profeta diz: nós não iremos sentar na mesa até que ele chegue. Tem um que está lá no pasto, ele está trabalhando. Ei, escuta uma coisa: para Deus fazer uma obra na vida de uma pessoa, precisa estar trabalhando, precisa estar no caminho, precisa estar preparado. Davi não estava apenas no ócio, mas ele estava no trabalho. O livro de Gênesis diz que o trabalho dignifica um homem. O trabalho prepara um homem para momentos difíceis na vida, para enfrentar tempestades, para enfrentar desertos, para enfrentar tempos em que o vento é contrário. Você precisa estar preparado, porque quando Deus te chamar, quando Deus te escolher, você precisa estar a caminho da bênção que o Senhor tem para a tua vida. Detalhe: Davi estava atrás das ovelhas malhadas. Davi se escondia por trás das ovelhas malhadas. Assim como Adão, quando escutou os passos do Senhor, ele se escondeu atrás dos arbustos. Davi está escondido atrás das ovelhas malhadas, no sentido: eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não tenho dom, melhor é os meus irmãos, eles são mais capacitados, eu não sou ninguém. Davi era uma pessoa que tinha a sua autoestima baixa. Davi era uma pessoa que estava lá, talvez até conformado com aquela realidade. Ele estava atrás das ovelhas malhadas. Aonde você tem se escondido? Qual é a ovelha malhada que você tem se escondido? Aonde você está escondido, meu irmão? Qual é a moita que você se esconde? Qual é o prédio que você se esconde? Qual é a barricada que você se esconde? Aonde você está escondido? Deus tem te chamado, Ele tem te procurado, Ele tem falado o seu nome, mas você está escondido, está com os seus ouvidos tampados, não escutando o chamado que Ele tem para a sua vida, para a sua história. Deus está falando: desce, vai à casa de Jessé de Belém. E o profeta está dizendo: manda buscar ele, porque nós não vamos sentar na mesa até que ele chegue. Deus preparou esse retiro desde toda a eternidade. Ele sabia qual era o banco, qual era a cadeira que você ia estar. Ele preparou os músicos, Ele preparou os pregadores, Ele preparou toda a logística, toda a estrutura deste encontro. Ele falou: aquele dia em Cascavel, naquele horário próximo das 13 horas, aquele homem vai estar sentado lá. Vai ser o ano de 2025, mas aquele dia eu vou mandar chamar ele, e quando eu chamar ele, eu vou derramar a graça, o poder, a libertação, e vou mostrar do que eu faço na vida de uma pessoa. Se você está entendendo, então diga amém. Então Davi vai ao encontro do profeta Samuel. E chegando ao encontro do profeta Samuel, todos os seus irmãos estão de pé. Aquele que não tinha dignidade de sentar à mesa, aquele que as pessoas olhavam atravessado como um filho bastardo, fruto de um adultério.
aquele jovem, aquele adolescente. Então, de repente, o profeta pega o chifre de um animal cheio de azeite perfumado, preparado para ungir os profetas, os sacerdotes e os reis. Então o profeta Samuel começa a derramar o óleo sobre a sua cabeça. E quando o óleo vai escorrendo sobre a sua cabeça, vai escorrendo sobre a sua barba, vai escorrendo sobre as suas vestes, sobre os seus mantos, e o manto vai ficando encharcado e vai gotejando a unção, vai caindo no chão, e naquele momento os olhos de Davi se lacrimejam. Naquele momento Davi vai vendo as humilhações que ele passou, ele vai vendo o desprezo que ele sofreu. Ele olha agora para aquela mesa, ele vê uma mesa farta, ele olha para os seus irmãos, ele vê agora todos estão olhando para ele, todos estão com um olhar voltado para ele. O seu pai, todos da sua casa, da sua família, está voltado para ele. O profeta vai orando e vai derramando o óleo da unção. E naquele momento Davi, como um homem talentoso, um homem que salmodia, que canta, então ele canta o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em verdes prados ele me faz repousar, me leva às águas refrescantes, e mesmo que eu caminhe pelo vale tenebroso da morte, nada me acontecerá. O Senhor derrama o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. Ele preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Irmão, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, eu não sei qual é o que está passando na sua mente, no seu coração, na sua alma. Eu não sei se as pessoas desacreditaram da tua vida, eu não sei se você está desacreditado da sua vida, eu não sei como você está, mas uma coisa eu sei: Deus mandou te chamar, e eu já posso ver o óleo da unção caindo, escorrendo sobre a tua cabeça. Deus está te capacitando, Ele está te levantando para a sua glória. Talvez você já escutou muito isso, mas nós precisamos sempre repetir: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus, Ele é expert em capacitar. E para confundir, Ele escolhe os mais frágeis, os mais desprezáveis, e levanta para ser profeta, para ser homem de Deus, para estar entregue na presença do Senhor. Davi, quando é ungido, nada muda na sua rotina. Ele é ungido e ele volta para a sua casa. Ele volta a tomar conta de ovelhas. E vão se passando os dias, e com certeza Davi devia se perguntar: mas nada mudou na minha vida? Nada está mudando na minha história, eu não estou vendo nada acontecer. Quantas vezes nós vamos para a Santa Missa, vamos para o encontro, participamos de retiros, e às vezes você vê um chorando, você vê um que fala que ouviu Deus, que sentiu Deus, mas de repente você volta para a sua realidade e nada mudou. A sua realidade continua a mesma. A rebeldia dos seus filhos continua o mesmo. Talvez a falta de emprego continue o mesmo.
Talvez as pessoas continuam ainda a falar de você, a desprezar você. E você olha para si e fala: meu Deus, nada mudou. Tudo permanece o mesmo. Aí é que você se engana. Porque quando Deus, Ele derrama uma unção, Ele vai mudando vagarosamente as estruturas. E Ele vai fazendo com que você conquiste passo a passo, momento a momento. Existem pessoas que Deus muda da noite para o dia. E muda por completo, conversões radicais como Paulo, que caiu do cavalo, mudou da água para o vinho. Mas existe outros que é como Pedro. A mudança vai acontecendo paulatinamente, vagarosamente vai acontecendo a mudança. Então tenha paciência e saiba esperar no Senhor. Teve um pregador que estava pregando num retiro e de repente ele profetizou: tem um homem aqui sendo curado do alcoolismo. E ele profetizou. E havia um homem que era meio incrédulo, que estava naquele local. E ele de repente duvidou, falou: mas tem tanta gente aqui? Ele fala: isso aí vai pegar em alguém? E ele tinha dificuldade de crer que Deus estava naquela profecia. E ele fez aquele encontro, aquele retiro, voltou para sua casa, nada mudou, não aconteceu nada com ele no encontro, ele não foi tocado profundamente, ele entrou de uma forma, saiu do mesmo jeito. Quando foi no final de semana, ele foi para um bar, e quando ele chegou no bar, ele falou: eu quero uma cerveja. Então vieram com uma cerveja, colocaram no copo, e aí ele bebeu. Quando ele bebeu, ele viu que aquela cerveja estava ruim, pediu para o garçom outra cerveja. E aí o garçom trouxe outra cerveja, ele bebeu novamente, e falou: essa cerveja está ruim, me traga outra. E aí quando o garçom colocou mais uma vez no copo para ele, que ele tomou, a cerveja estava ruim. Aí ele falou: agora eu não posso nem falar com o garçom, porque eu já não tenho nem mais cara para falar que a cerveja está ruim. Ele falou: me vê um refrigerante. Então veio o refrigerante. No outro final de semana, ele bateu a mão e falou: eita, esse final de semana eu vou beber. Mas agora eu não vou na cerveja não, eu vou no vinho. E aí ele comprou um vinho, aquele bem geladinho. E aí ele preparou para beber, colocou na taça. E quando ele bebeu, o vinho estava ruim. Aí ele falou: não é possível. Semana passada foi a cerveja, agora já é o vinho. Aí ele falou: então vai na cachaça. Aí pediu uma dose de cachaça. E aí quando ele tomou a cachaça também estava ruim. Aí ele lembrou do retiro, aonde o pregador profetizou que tinha um homem que estava sendo curado e liberto da bebida. E aí ele foi lembrar que na verdade era com ele a profecia. Ele entrou no retiro de um jeito e saiu do mesmo jeito. Nada tinha mudado na sua vida. Ele não tinha sentido arrepio, ele não tinha chorado, nada tinha acontecido. Mas ele voltou para a sua casa, mas no mundo espiritual não era mais a mesma coisa.
Deus estava tocando no mais profundo da alma e libertando ele. A mesma coisa aconteceu com Davi. Ele foi ungido, nada aparentemente mudou, mas ele tinha recebido uma unção, uma autoridade. Eu quero profetizar sobre os homens que estão aqui, esses varões apostólicos, essas almas eclesiásticas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua vida nunca mais será a mesma depois desse encontro de homens. E se você crê e toma posse, pode aplaudir e glorificar esse Deus. Vamos combinar um negócio? O combinado não sai caro, não é verdade? Quando eu falar para você aplaudir, você vem com um grito de um guerreiro. Tá entendendo? Pergunta para o seu irmão em inglês aí do lado: do you understand? Pergunta, vai. Fala em inglês com ele. Do you understand? Você está entendendo? Quando a palavra for proclamada, você vem e dá uma salva de palma e você dá o grito do guerreiro. Vamos ver se você entendeu. Eu estou falando em alto e bom som, e quero usar aqui a minha autoridade consagrada da igreja. Eu estou dizendo, e eu vou profetizar sobre a tua vida, que este retiro em Cascavel, ou melhor, este encontro dos adoradores, homens adoradores, você nunca mais será o mesmo. Se você crê, aplaude e dá o grito do guerreiro aí. Daqui para frente, é daí para cima. É daí para cima, meu irmão. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele: é daqui para cima. Ninguém vai dormir neste lugar, irmão. O diabo não vai cantar a canção de Niné para você, não. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Aqui tem homem, aqui tem fogo, aqui tem profeta. Vocês são profeta de Deus. Até aqui foi a introdução da pregação. Agora vamos começar a subir o nível. Davi, então, o pai fala para Davi: leve suprimentos para os seus irmãos e para o exército de Israel. Davi, então, leva com todo carinho os suprimentos. Só que quando Davi chega, ele vê um cenário de desafio e de guerra. De um lado está o exército dos filisteus, que adora o deus Dagom. Do outro está o exército de Israel, que adora Yahvé, o Deus vivo. E de repente existe um homem, um homem diferente. Ele está a 30 metros do seu exército dos filisteus. O nome dele é Golias. Ele tem 3 metros de altura. Não sendo suficiente os 3 metros de altura, na sua mão ele tem 6 dedos. E nos seus pés ele tem 6 dedos. Em cada mão ele tem 6 dedos. E em cada pé ele tem 6 dedos. Um monstro. Uma pessoa fora da realidade comum de um ser humano.
E aquele homem, aquele gigante, ele vai na frente do seu exército dos filisteus, do outro lado está o exército de Israel, e lança o desafio: se existe algum soldado que tenha coragem de desafiá-lo. Aquela época era uma época que se resolvia, às vezes, para o exército não se confrontar, pegava os melhores guerreiros e eles lutavam e decidiam uma batalha. Quem assistiu o filme de Troia vai perceber também um desafio entre Aquiles e o outro soldado. E com um golpe de espada, Aquiles finaliza aquele homem. E aquela batalha então foi resolvida. E o exército, contrário ao exército de Aquiles, então se renderam e a guerra acabou apenas naquele confronto resolvido entre dois guerreiros. Agora, Golias tem 40 dias gritando, desafiando. Ele se apresentava de manhã e se apresentava à tarde, gritando, perguntando se tinha algum homem que tinha coragem para desafiá-lo. Mas todo Israel não tinha coragem de enfrentar Golias. Todos tremiam, olhavam para aquele homem e não tinha coragem de combater. Quantas vezes o gigante está gritando para nós, e às vezes o gigante grita e a gente treme, a gente tem medo, a falta coragem quando nós olhamos para certas realidades que existem no mundo. Parece que eles são tão grandes, tão fortes, que são impossíveis de ser vencidos. Talvez você olhe para a realidade hoje na sua vida, você veja um gigante de uma dívida que você não consegue resolver. Você talvez olhe para a sua vida e você vê o gigante que se levantou na tua vida, e a sua esposa com seus filhos abandonou a casa e você se encontra sozinho, e você hoje não consegue reverter esse quadro. Talvez o gigante que levantou na tua vida de uma enfermidade, de um câncer. Você se via tão aplaudido e agora você se vê como nada. A voz do gigante faz estremecer as tuas estruturas. Mas no meio do vale de Elá, o vale do Terebinto, então apareceu um jovem de 17 anos. Ele ouve que Golias desafia, então ele vai ao encontro do rei Saul. E ele fala: eu quero combater esse gigante. Saul olha para ele e fala: mas tu é um menino. Olha o seu tamanho. Davi tinha 1,60 m. Olhando para o aspecto, a Sagrada Escritura diz que Davi era belo, mas ele tinha um aspecto meio delicado, parecido com o Leonardo DiCaprio. Imagina só, 1,60 m parecido com o Leonardo DiCaprio, na hora, não tem estrutura de guerreiro, não tem característica, não tem porte, não tem físico, o seu biotipo não colabora. Saul olha para Davi e desacredita dele. Mas Davi fala: quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, quando vinha o leão e o urso, eu lutava. E se a ovelha tivesse na boca do leão, eu buscava a ovelha na boca do leão e vencia o leão e o urso. E assim como eu enfrentei o urso e o leão, eu vou enfrentar esse gigante e vou vencer no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ele falava bem.
Quando então Saul viu aquele homem falando com convicção, aquele jovem falando com convicção, com desassombro, com coragem, então ele falou: então você vai, mas você vai usar a minha armadura. O povo de Israel tinha uma altura de 1,70 m, 1,75 m no máximo. Saul era o rei de Israel, e a Sagrada Escritura fala que ele era um palmo acima. Então ele devia ter aí por 1,85 a 1,90. Era alto, a desproporção era grande com Davi, 1,60 m. Davi tenta colocar a armadura do rei para combater como um sentido de honra. O rei está dando a sua própria armadura, mas ele ficou desengonçado. Ele não sabia usar aquela armadura não servia. O que nós aprendemos é o seguinte: não adianta você querer lutar com a armadura dos outros. Não adianta você querer lutar com a armadura do Dinho. Não adianta você querer lutar com a armadura do Ilmar. Não adianta você querer lutar com a armadura do sacerdote, do pregador, do missionário, quem quer que seja. Você precisa ter a sua própria armadura. Você precisa estar revestido da própria armadura que Deus te deu. E esta armadura é adquirida através da oração, do clamor, da intimidade com Deus. Não adianta você querer pregar com a unção de outra pessoa. Não adianta você querer cantar com uma unção de outra pessoa. Não adianta você querer ser um intercessor com a unção de outra pessoa. A armadura, ela é individual. E tem gente que tem uns que nem a armadura tem, e tem uns que é pior. Ele tem a armadura, mas ele não sabe o que fazer. Em vez dele colocar a armadura e ir para a guerra, às vezes ele coloca a armadura e vai dormir. Às vezes ele coloca a armadura dentro da sua casa e ele começa a fazer guerra com a sua esposa. Ele coloca a armadura dentro da sua casa, ele começa a fazer guerra com seu filho, com sua filha. Ele não tem a sabedoria. A armadura é para lutar com o seu adversário. A armadura não é para a sua casa, a armadura não é para os céus, a armadura é para a guerra. O fronte, o campo de batalha é contra o inimigo que nós lutamos, e nós sabemos quem é o nosso inimigo, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada dos ares. Coloque a sua armadura no momento certo e na hora certa, e saiba com quem você vai lutar. Davi percebeu que a armadura dele não era para aquele combate, a armadura que o rei Saul tinha dado para ele. E ele fala: não, eu não quero a armadura não. Mas você vai combater ele como? Cadê o cajado? Tragam um cajado para mim. Você vai combater ele como, Davi? Ele é um gigante. Davi então, como pastor de ovelhas, pegou o seu cajado. E ele falou: eu vou com meu cajado, e vou com minha funda, e vou vencer esse gigante. Davi tinha convicção que ele ia vencer aquela guerra, porque Davi, quando ele ia fazer qualquer coisa na sua vida, ele fazia colocando em oração, colocando, apresentando para Deus.
Ele apresentava, ele subia na montanha, e quando ele começava a tocar a harpa, então o céu se abria, os anjos acampavam em volta de Davi, e Davi ficava cantando para o Senhor um canto diferenciado, e quando subia para o trono de Deus estremecia, e o trono de Deus era glorificado pela canção de Davi. E Deus falou no coração de Davi que aquela vitória já estava nas suas mãos, que ele estava com Davi. Eis que estou contigo, valente guerreiro. Então ele fala para Saul: eu vou só com meu cajado e com minha funda. E então ele vai. Ele pega 5 pedras do riacho, coloca no seu alforje, na sua bolsa. Ele pega dessas 5, ele seleciona uma pedra lisa. A funda é uma tira de couro. No meio dela tem um couro mais grosso, aonde se coloca a pedra. Um dos couros da tira de couro fica no dedo, amarrado como que fosse um anel. O outro então se pega na ponta dos dedos e coloca a pedra, então dá o giro e lança a pedra. Isso é a funda. Davi então fica a 30 metros de distância do gigante. Do lado do gigante Golias estão os filisteus. Eles adoram Dagon. Davi agora ele está participando do exército de Israel e adora o Deus vivo. A distância são de 30 metros. A Super Interessante analisou esse combate. Os especialistas de funda hoje, quando atira uma funda, a funda vai a 200 quilômetros por hora. Para você ter uma ideia. Então a 30 metros, 200 quilômetros por hora, a 30 metros demora 1 segundo para chegar. A força e o impacto da funda é como um tiro de 22, uma arma de fogo dos tempos modernos e contemporâneo. Uma arma de um calibre fraco, sim, mas é uma arma de fogo. Nós estamos em 1015 anos antes de Cristo. Ele está no fronte, ele está na batalha. Quando o gigante vê, o gigante zomba, ri. Para você ter uma ideia de quem é o gigante, ele tem 3 metros de altura, ele pesa aproximadamente de 215 quilos a 250 de massa muscular. É um brutamontes, é um gigante. A sua armadura, só a couraça pesava 60 quilos. A ponta da sua lança pesava 7, o cabo pesava 8, só o escudo pesava 25 quilos. Nós estamos falando de uma armadura, contando com o elmo, com a espada, com a lança. Nós estamos falando de uma armadura de mais de 100 quilos aproximadamente. Então, nós temos um homem que eles pesa aproximadamente 350 quilos. É como que quase meia tonelada. É 3 metros de altura. Golias, toda a batalha que ele ia, ele vencia. Ele tem cicatrizes da guerra, ele tem cicatrizes do combate. Ele sabe o que ele faz com uma espada, com um escudo, com uma lança. Ao contrário, Davi está sem armadura, tem um cajado de pastor e tem uma funda. O cajado do pastor
representa no Antigo Testamento a vitória que vem pelo madeiro da cruz de Santo Antônio de Pádua. Davi é a figura de Cristo que vai vencer o diabo. Davi é a figura do Cristo que vai vencer o inimigo. A cabeça do gigante de Lúcifer será cortada e o inimigo será vencido pela a bendita árvore da cruz. Então ele tem a funda. A funda representa o juízo final. A funda é como que uma balança. No meio está a pedra, tem as duas tiras como que pesando de um lado e de outro. São 5 pedras dentro do alforje. 5 são os livros do Pentateuco do Antigo Testamento. É a ciência das Sagradas Escrituras de Santo Antônio de Pádua. Está dentro do alforje. O que significa o alforje? O alforje era onde colocava o leite. E as pedras estão dentro do alforje. Isso representa as 5 pedras do Antigo Testamento. E o alforje representa o Novo Testamento. O antigo que está desvelado no novo, e o novo que está velado no antigo. Vai falar Santo Agostinho de Hipona. E agora Davi, nesse confronto final, ele está agora a 30 metros de distância. Ele então tem um cajado e uma funda. Ele deixa o cajado de lado. Então ele começa a se dirigir, a correr em direção do gigante. O gigante diz para Davi assim: por acaso eu sou um cão, para que venha combater comigo, com um cajado e uma funda, sem armadura nenhuma? A armadura de Davi era espiritual. O direcionamento de Davi vinha da lira, da arca, dos altos montes do Senhor, da intimidade que ele tinha com Deus. Então ele corre em direção. O gigante dá risada, ele incha o peito. E quando ele dá a risada inchando o peito, a sua cabeça se inclina para trás. Quando a cabeça do gigante inclina para trás, então o elmo se afasta, a testa fica desprotegida. Então Davi, de repente começa a rodar a funda. Ele dá uma volta, ele dá a segunda, ele dá a terceira, ele dá a quarta. Então ele solta a funda. Então a funda vai 30 metros de distância, a 200 quilômetros por hora, demora 1 segundo, chega na cabeça do gigante, então rasga o tecido, fratura o crânio, entra dentro do organismo, atinge o córtex frontal das emoções, das decisões. Aquele gigante, aquela torre de ferro, então cai por terra. E quando cai por terra, todos os filisteus ficaram confusos. E naquele dia as pessoas viram que a força do combate não depende do número, mas da força que desce do céu, do Deus Todo-Poderoso, da casa de Israel. Se você crê na tua vitória nesse dia de hoje, dá um glória e aplaude esse Deus aí. Creia, seja homem. Quando Davi está falando no leito de morte para Salomão, ele está falando: seja homem, seja viril, seja um homem de decisão, de coragem. Não tenha medo de enfrentar a vida, não tenha medo das tempestades, não tenha medo das tribulações. E quando você fracassar, saiba que Deus vai fazer a obra na sua vida. Eu conheci uma pessoa que estava endividada, e ela falou assim para mim: se eu trabalhar a minha vida toda, eu não consigo pagar a minha dívida. Foi uma mulher lá em Belo Horizonte. E aquela mulher chorava. Então eu estendi a mão por aquela mulher
e eu orei por aquela mulher. Depois de 1 ano eu voltei. Aquela mulher veio novamente chorando. E ela falou assim para mim: irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que minha vida virou de cabeça para baixo, deu um redemoinho no sentido do bom sentido, e eu paguei todas as minhas dívidas, aquela que eu passasse a vida toda, eu não ia conseguir pagar, eu paguei em menos de 1 ano. Se você perguntar para mim como eu fiz, eu nem consigo fazer essa matemática. Nós sabemos que quem resolveu foi o Deus do impossível. O Deus poderoso. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei que o Deus poderoso está colocando o pé, o Yeshua está estremecendo a terra, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você crê, dá um grito de guerra aí e aplaude. O Deus do impossível. E agora, caminhando já para o fim dessa pregação, nós olhamos em Davi um homem de coragem. Nós olhamos para Davi um homem de garra, um homem de determinação, um homem que não desiste. Davi foi um homem que não desistiu. Porque Davi experimentou a glória, mas Davi também experimentou o abismo, o vale tenebroso. Davi viveu momentos de santidade, mas Davi também experimentou o pecado, a miséria. Davi salvou e abençoou muitas vidas, mas Davi também colocou Urias no campo de batalha e deixou que ele morresse para ficar com sua esposa. O pecado de adultério. Davi experimentou a glória, todos aplaudindo, louvando e o seu nome. E as mulheres, depois dessa vitória, as mulheres cantavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Era um sentido de exaltar, no sentido bíblico, no sentido do povo oriental, de exaltar um guerreiro. Davi matou muito mais do que 1000, porque quando o gigante caiu, todo o exército de Israel foi ao encontro dos filisteus, e aquele dia tombou muitos soldados do inimigo. O deus Dagom caiu por terra. Eu quero falar para você: Deus está contigo, valente guerreiro. Não desiste da promessa do Senhor, não desiste daquilo que Deus tem para a tua vida, não desiste para aquilo que Deus tem na tua história. Deus tem um propósito, uma missão na tua vida. A tua vida não se acabou, não se terminou. Deus está fazendo a obra, diz o Salmo, a obra que Ele começou, Ele há de acabar. Deus vai concluir a obra na sua vida, amém? Eu quero te convidar agora, a você como um soldado, pegue o seu cajado no mundo espiritual. Pegue o seu cajado. Feche os olhos. Pega a tua funda. Imagine como Davi fechava os olhos. E quando Davi fechava os olhos, ele via uma armadura de ouro. Ele via uma armadura de ouro reluzente. Quando Davi fechava os olhos, ele via São Miguel Arcanjo do seu lado.
Naquele dia, quando ele desceu de um riacho para pegar as pedras, então de repente ele viu a presença de São Miguel. Ele viu São Miguel, ele pega aquela pedra, ele sabe que Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso está com ele. E quando ele foi para aquela batalha, ele sabia do que Deus podia fazer na vida dele. Davi então lembrava de tantas coisas, mas depois daquela unção, depois daquele derramamento, depois daquele dia que o profeta derramou a unção sobre a vida dele, ele percebeu que o céu estava aberto e todo lugar que ele pisava, todo lugar que ele colocava a planta dos seus pés florescia, tudo era abençoado. Deus estava com ele, o inimigo tremia. Se ele tocava harpa, ele expulsava os demônios. Se ele tocava harpa, os anjos do céu vinha, descia e acampava ao seu redor. Se ele pegava fundo, ele acertava o tiro. Ele percebeu que tudo era diferente, que cada dia ele progredia, que cada dia ele avançava. Ele sabia que tinha uma unção, derramada sobre a vida dele. Ele sabia que ele estava lutando pelo rei. Ele sabia que ele estava lutando pelo rei do céu e da terra, o Criador que criou todas as coisas. Ele sabia, quando ele subia a montanha, que ele começava a tocar a harpa, ele erguia os olhos para os montes do Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que quando ele andava, os anjos andavam com ele. Ele sabia que quando ele pisava, o Deus eterno estava com ele. A sombra de Davi era a sombra do Deus Pai onipotente, o Deus da glória e a fé, aquele que opera com mão forte. Ele estava sobre a proteção do Altíssimo. Sobre o Salmo 90, versículo 7: cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, porque o Senhor está contigo. Valente guerreiro, se imagine como Davi, porque eu vejo uma armadura na tua vida. Eu vejo os anjos agora ungindo a tua cabeça. Eu vejo agora Deus te capacitando. O cálice está transportando. Nós estamos agora lutando pelo rei. Nós estamos agora lutando pelo reino. Ele é o Senhor. E se você crê, dá um grito de guerreiro aí. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Chegou um momento. Chegou a hora. E nós vamos começar esse momento oracional bem suave, como uma nascente de um rio, que vai começando suavemente. O que você veio fazer nesse encontro de homens adoradores? Quais são as suas perguntas? O que te traz aqui? Qual é o sofrimento que te esmaga? Qual é a pressão que está sobre a tua vida? Talvez você está sendo forjado como forja uma espada. Uma espada é forjada no fogo. Depois que fica totalmente avermelhada, então vem a marreta que vai dando molde. E vai saindo fagulhas e faíscas. E depois vai para a água gelada.
depois torna de novo para o fogo, então entra novamente na marreta, vai novamente para uma água fria, gerando choque térmico, volta de novo para o fogo, marreta, água, fogo, marreta, água, fogo, tiro, porrada e bomba. É isso que está o mundo, é esta realidade que nós estamos vivendo, mas nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Às vezes eu me sinto fraco como Davi, eu me sinto desacreditado como Davi, mas eu sei que o Senhor tem voltado os seus olhos para mim. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que o meu nome está gravado no livro da vida. Eu sei que Deus vai me tirar deste fosso. Eu sei que Deus vai me tirar desse fundo de poço, deste lamaçal. Eu sei que Deus vai me tirar da escuridão. Eu sei que os cativeiros serão rompidos. Eu sei que eu vou vencer o vício da droga, o vício do álcool, da prostituição. Eu sei, Senhor, em quem eu coloquei a minha confiança. Eu renuncio tudo aquilo que não vem do Senhor. Nesta tarde me posiciono com o Senhor. Derrama, Senhor, perfume, derrama o óleo sobre a minha cabeça, Senhor, porque eu quero tomar posse do teu nome. Eu quero fazer parte deste exército. Eu quero ser a tua espada na tua mão, uma arma de guerra, Senhor. Eu apanhei muito do diabo, agora eu preciso lutar pelo rei. Eu preciso lutar pelo reino, pelo rei todo poderoso da casa de Israel. Ele vai entrar, e quando ele pisar neste lugar, a atmosfera vai mudar, as coisas vão mudar, a tua vida vai ser transformada. Se você quiser chorar, pode chorar, meu irmão, porque aqui homem chora, aqui homem chora, na presença do Senhor nós choramos. Nós somos homens, somos viris, mas nós aprendemos a chorar com Jesus Cristo, que chorou por Lázaro, que chorou por Jerusalém. Aqui a gente chora, aqui a gente grita, aqui a gente canta, aqui a gente ora, aqui a gente louva. Eu creio. Escuta, escuta, sentado, porque quando essa canção começar a tocar, não vai ser eu que vou falar para você ficar de pé. Não. É você que vai sentir que chegou o momento. Não é apenas no automático, escutou a música e ficou de pé, não. É quando eu sinto a batida cardíaca do peito de Jesus. É quando eu sinto a luz, a glória. É quando eu sinto que é um momento agora. E quando você se levantar, você vai se levantar com o pé direito. Você vai se levantar como um leão, meu irmão, como um grande guerreiro, um gladiador que está em uma arena combatendo o bom combate. A luta é pesada, a luta é feroz, mas nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. A palavra está dizendo para nós: ser corajoso, seja homem. É preciso ser homem agora. Você precisa ser homem, voltar para tua casa e dar um abraço na tua esposa. É preciso você pedir perdão para tua esposa. É preciso pedir perdão para o teu filho. É preciso pedir perdão para a tua filha. Abraçar o teu filho e dizer nos olhos dele: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha esposa, eu te amo, vocês são a minha família, eu te amo. Talvez você vai falar para você mesmo que você ama você mesmo, porque muito tempo você tem se desprezado. Chegou a hora de você se amar, chegou a hora de saber que Deus tem uma missão na tua vida. Aqueles, quando você sentir que Deus está te levantando como um homem adorador nessa canção, você se levanta. Escuta!
Em seus olhos de fogo me vi dentro dele. No meio do fogo uma voz dizia: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em seus olhos de fogo, em seus olhos de fogo, em seus olhos de fogo me vi dentro dele. No meio do fogo uma voz dizia: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E pelo rei e pelo reino não posso parar, encontrar a fogo queimando. E pelo rei e pelo reino não posso parar, encontrar a fogo queimando em mim. E só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe, só me deixe, só me deixe. Ergue seus braços pelo rei, vai! E pelo rei, vai! Pelo reino, vai, vai! E pelo reino, vamos, vamos! E pelo rei, e pelo reino não posso parar, encontrar a fogo queimando. E pelo rei, e pelo reino não posso parar, encontrar a fogo queimando em mim. E só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar, só me deixe, só me deixe, Só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Ergue seus braços, guerreiro, dá o seu canto, vai! Oh! Oh! Vai! O canto dos combatentes, vai, vai, vai! Oh! Oh!
fortaleceu esse lugar. É o canto dos combatentes, vai! Uou! Mais uma vez, mais uma vez. Vamos, vamos, vamos. E pelo rei, vai, 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 vai. E pelo rei, e pelo reino. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. E pelo rei. Só me deixe queimar, vai. Só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Vai orando, solta a tua voz. Vai orando, deixa Deus tomar este lugar. Deixa a glória de Deus tomar este lugar. Vai, homem, solta a tua voz. Entra na intimidade com o Senhor. Deus preparou esse dia para nós. É o dia que o Senhor preparou para nós. Levanta o teu clamor agora. Levanta a tua voz agora. Deixa colocar agora lenha, deixa essa lenha queimar, deixa esse fogo queimar. Vai soltando a tua voz como autoridade. Ora como um homem de guerra, ora como um homem de batalha, ora como um gladiador que está na arena. Se posiciona, vai com coragem, vai com força. Vai com autoridade. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir o gemido dos profetas. Isso e o mar vem. Vamos, 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 irmãos. Oh, oh, oh. Bateria só no ritmo da canção. Eu queria que agora os homens se posicionassem com Deus. Às vezes nós frequentamos igrejas
mas não sabemos orar, não sabemos clamar. E é preciso levantar um clamor. Existe uma barreira que se levantou na sua vida, que você só vai conseguir vencer ela através da força da oração, a força do clamor, da intimidade com Deus. E eu quero agora, pode entrar nos instrumentos. Eu quero agora que você agora feche os seus olhos. Nós vamos começar orando suavemente. E nós vamos aumentando o ritmo dessa nossa oração. Eu queria que você ficasse despreocupado com o tempo. Esqueça. Porque através desse clamor que nós vamos levantar, muitas libertações vão acontecer. Tem pessoas, homens que estão aqui, que serão batizados no fogo do Espírito Santo. Um Pentecostes poderoso vai acontecer na sua vida. Enfermidades serão curadas. Não vou precisar proclamar. É muito mais do que a minha proclamação. É o Deus vivo agindo no meio do seu povo. Libertações, homens que estão no cativeiro do demônio, estão aprisionados nos vícios, no adultério, na pornografia, na mágoa, na falta de perdão. Deus, Ele vai romper todas as barreiras. Tudo aquilo que não vem do Senhor vai cair por terra. Mas vai depender da tua oração, do teu clamor. Talvez você nunca fez uma oração, irmão. Se você morresse hoje, agora, qual seria a tonalidade da tua oração? Como que seria a tua oração agora? Se você não visse mais a sua esposa, os teus filhos, o teu pai, a tua mãe, os teus avós, os seus amigos, como que seria a tua oração se você fosse partir desta vida para outra? Coloca agora na presença do Senhor, vai orando, elabaxi, vai orando, vai soltando a voz, vai invocando o nome do Senhor. Vai homens, entra em batalha agora, entra em peleja agora. Aqui você está no quartel general de Cristo e da Imaculada. Vai soltando a tua voz, vai falando: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu clamo sobre a minha casa, eu clamo sobre a minha vida, Senhor, eu clamo sobre os meus. Lava, Senhor, com teu poderoso sangue, Senhor. O sangue de Cristo tem poder, Senhor, de vencer todas as batalhas. O sangue de Cristo tem poder de vencer todas as guerras, todo inimigo que se levantou contra a minha vida, Senhor. Eu proclamo agora a queda dele pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, Senhor. Eu proclamo a destruição do inimigo, Senhor. Eu proclamo que ele está perdendo as forças, que o seu quartel general está sendo enfraquecido, Senhor, porque está se levantando um homem de garra, está se levantando um homem de força, homem de determinação, está se levantando homens profetas neste lugar. Solta a tua voz, vai orando, não fica assistindo não. Aqui não é filme, aqui não é novela, aqui não é série. Entra na intimidade, entra na intimidade. Vai subindo, vai subindo, vai subindo nos instrumentos, vai orando o ministério. Ora, povo de Deus. Isso, sustenta o poder de Deus, sustenta a glória do Senhor. Deus está fazendo grandes coisas, Deus está quebrando grilhões, todo cativeiro está sendo rompido, Deus está movimentando as águas, Deus está fazendo o impossível. O teu coração, Ele está te dando um coração de carne, Ele está tirando a tua cegueira, Ele está quebrando toda maldição sobre a tua vida.
Isso, sustenta. Não para não. Não para não, meu irmão. Não para não. Não para não. É autoridade espiritual. Nós vamos queimar. Se você vier, nós vamos queimar. Se você vier, nós vamos queimar. Então venha, venha. Se você vier, nós vamos queimar. Se você vier, nós vamos queimar. Se você vier, nós vamos queimar. Solta a voz, vai! Oh! Oh! Vamos, homens! É o canto de libertação, canto da vitória. Oh! É o canto dos combatentes. Vamos! Vamos! Oh! Suba ao monte, meu irmão. No cume do monte, meu irmão. Olha para a vida que te espera e diga: pelo rei, e pelo rei, e pelo reino. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. E pelo rei, e pelo reino. Vai! Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Em mim, só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Você canta, só me deixe queimar, vai! Só me deixe queimar. Só me deixe, vai, vai, vai. Eu seu braço, pelo rei, vai. E pelo rei. Pelo rei, vai. É o seu canto, homem. Não posso parar, vai. Deixa eu te falar uma coisa. Até agora foi ensaio, meu irmão. E o irmão vai concordar comigo. Até agora foi ensaio. Ensaiamos bem. Fala para quem está do seu lado. Ensaiamos bem. Agora é para valer, meu irmão. Você precisa cantar para valer. Bradar. Dar um brado de vitória. Para valer. Como homem de verdade. Homem adorador. Amém, irmão? Então agora para valer, erga seus braços. Põe para fora, tudo para fora, meu irmão. Coragem. Pelo rei, pelo reino, vai. E pelo rei, vai. Vamos. Agora é valendo, meu irmão. Vamos. E pelo rei.
deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Vamos, homens, oh! Vamos, vamos! Agora, nesse mesmo ritmo aí, você agora vai marchar agora, meu irmão. É um exército agora marchando agora. E conforme você marcha, você está pisando sobre toda dificuldade sobre a tua vida. Marcha aí com autoridade, vai bater no teu pé. Vai bater no teu pé com autoridade aí. Marcha agora com autoridade agora, meu irmão. Não é apenas uma dinâmica, é o mundo espiritual. Todo inimigo, o inimigo que se levantou na tua vida agora, pela autoridade do teu marchar, pela autoridade agora que você agora, e Deus te constituiu nesta marcha profética. Pode ser melhor, pode ser melhor. Marcha, marcha com autoridade. Feche os teus olhos, feche os teus olhos e continua marchando. E eu quero ouvir agora junto com o Yuma. Uou! Marcharei, vai, 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 é. Marcharei, marcharei, marcharei. Dê o seu grito, vai, oh, oh. Marcharei rumo ao rei. Vamos, vamos, marcharei. Marcharei rumo ao rei. Marcharei rumo ao rei. Marcharei. E pelo reino, vai, 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 vai. E pelo rei. E pelo reino. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. E pelo rei, e pelo reino. Não posso parar, encontrar a fogo queimando. Em mim, só me deixe queimar, queimar, queimar aqui. Só me deixe queimar. Só me deixe Queimar. só as vozes. Marcharei rumo ao rei, vamos. Marcharei. Reafirme, meu irmão, marcharei rumo ao rei, vai, vai. Marcharei.
mais uma vez. Marcharei, vai, marcharei, sem cansar, sem parar, sem desanimar. Isso, marcharei, marcharei rumo ao Rei. Somente a sua voz agora. Oh, vai. Oh. Dá o grito da vitória e aplaude este Deus do impossível aí. Eita, Deus tremendo! Aqui é retiro de homem! Aí sim, hein? Vamos sentar aí rapidinho. O povo está inflamado. Eita, Deus tremendo. Não precisou nem mexer com esses homens, hein? Falar que é retiro de mulher. Eles foram para cima. Pessoal da camiseta, vem cá, faz favor. Pessoal, nós somos missionários. Vivemos da fé. Eu tive um encontro com Deus aos meus 20 anos de idade. Hoje eu tenho 44. E eu já tenho 24 anos de conversão. Eu vim da droga, da bebida. Eu fui uma pessoa do mundo. Talvez em outro momento a gente tenha a oportunidade de vir dar o nosso testemunho. E o meu resgate foi tão forte, o meu impacto com Deus foi tão forte, que com 1 ano e meio eu deixei a casa dos meus pais e fui ser missionário. E a vida missionária não é fácil. Nós estamos lá na Bahia. Você sabe que a Bahia é um pouco diferente, até economicamente. Então a gente tem as nossas dificuldades como missionário. E são nessas horas que a gente estende a nossa rede e faz a nossa pescaria. Então, nós estamos trazendo aqui o trabalho, o nosso trabalho, fruto do trabalho do homem. São essas camisetas que estão aqui. E além dessas camisetas, eu vou orar por essas camisetas. Vou dar uma bênção. Todas as pessoas que compraram a camiseta, vai ter um momento aqui que eu quero dar uma bênção. Como é muita gente, não dá para fazer isso no individual. Então vou fazer um momento, uma oração, e vou dar uma bênção sobre as camisetas. Eu tenho recebido graças através dessas camisetas. Pessoas que têm sido curadas de câncer, pessoas que têm sido curadas de alcoolismo, de droga, de insônia. Muitas coisas têm acontecido. Eu vou dar só um testemunho. Obrigado, pessoal da camiseta. De uma mãe. Apesar de ser um retiro de homens, eu vou dar um testemunho de mulheres. Que a mulher ajuda a nossa caminhada na fé. E uma mãe veio e falou: irmão Trovão, eu vou levar essa camiseta aqui para minha filha. A minha filha tem 12 anos. A minha filha, ela usa droga, ela bebe, ela fuma. A minha filha se prostitui. Está namorando com um traficante. E ela tem 12 anos apenas e eu perdi o controle da minha filha. E eu vou levar essa camiseta, porque eu tenho fé que Deus vai fazer uma obra na vida dela. Eu orei pela camiseta, isso aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo.
E ali, depois de um tempo, a gente volta nos lugares. E eu voltei depois naquele local. E a mãe veio e falou para mim: irmão, quando eu dei a camiseta, a minha filha não quis usar. E ela não vestiu a camiseta, ela não aceitou. Ficou no quarto dela. Mas com o tempo, ela decidiu vestir a camiseta. E ela vestiu. E para honra e glória de Deus, a minha filha parou de usar droga. A minha filha parou de beber, a minha filha parou de fumar, a minha filha parou de prostituir, a minha filha largou o traficante. E para honra e glória de Deus, está ali a minha filha. E ela estava no retiro e já fazia 2 anos que ela estava na graça. Vamos aplaudir poderosamente esse Deus, Deus do impossível. Então passa lá, ajuda o nosso trabalho. Tem também os irmãos aqui da Fraternidade O Caminho, né, que são grandes amigos, né, que moram no coração. Estamos together forever, my friend. Tem a caixinha aí, Você ajuda lá os irmãos, cuida dos pobres, dos necessitados. Bota lá $100, entendeu? Na caixinha, vai dar tudo certo. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Tamo junto.